club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Fala galera do Multiverso Mais, quem está falando com vocês é o João Pedro e hoje é o dia da nossa Entrevista Mais, que é o nosso quadro onde a gente entrevista jogadores e personalidades dos esportes. Hoje a gente está aqui com o Bini, atirador da Van Liberty, que disputou o circuitão, né, nosso circuito desafiante do LoL, e a gente vai trocar uma ideia sobre como tem sido para ele ser parte do competitivo, como tem sido a vida, né, vivenciar toda essa experiência. Então, boa tarde, Bini, seja bem-vindo. Boa tarde, João. Boa tarde a todo mundo aí. E vamos lá, bora fazer essa entrevista. Beleza. Então, para começar, a gente vai fazer umas perguntas sobre a sua vida no jogo, né? Que a gente quer saber tanto do Bini, jogador, né, quanto do Pedro, que é a pessoa por trás do Bini, né, que veio antes dele. Uhum. Então, de início, assim, como você conheceu o jogo, assim, como você chegou no League of Legends? Bom, conheci o jogo por um amigo e logo depois ele passou pro meu irmão, que passou pra mim. E aí, depois de alguns meses já, eu joguei já um campeonato com eles. Desde esse primeiro campeonato eu sabia que eu queria muito competir. E aí sempre queria entrar nesse meio. Daí, quando você começou, assim, quando você conheceu por meio dos amigos e tudo mais, entrou dentro do jogo, sentiu essa vontade de competir. Como que era o seu setup na época para jogar? Pra jogar, assim, era bem mais ou menos na época, porque na época a gente jogava Tibia, então você não precisava de um setup tão bom. Então, eu não Verdade. lembro muito bem quais eram, mas não eram tão bons não. Tipo, não eram na média, assim, sabe? Sim, é que geralmente quando a gente começa, né, a gente, mais pela curiosidade, a gente já não vai preparado para uma guerra, assim, dentro do jogo, né? A gente está com Sim, mentalidade de diversão. exato. Como você, falando nisso, né, de quando você decidiu entrar esse fogo que ardeu dentro de você, como que foi a sua visão do meio de esportes antes de entrar nele e ser um jogador efetivamente? Assim, meu espírito de competitividade vem desde minha infância, desde minha criação. Eu fui criado no meio do futebol, então sempre fui muito competitivo. Meu pai, meu irmão sempre teve essa competitividade interna. E aí, quando cheguei no LoL, eu senti que tinha a mesma coisa, então isso foi me conquistando e acabei virando profissional, né? Certo. Você teve uma boa participação no circuitão, né? Você dividiu a posição com o Flair. E eu queria perguntar para você como que foi isso que a Avan usou muito no campeonato, né? Dividiu bastante, teve bastante utilização dos reservas. E contar para a gente como foi esse trabalho, assim. Assim, o trabalho foi mediante a quem estava desempenhando bem nos treinos. É claro que chega uma parte do campeonato, a gente meio que dá lockdown no time por conta do pouco tempo que tem já, né, pro fim do campeonato. Mas toda semana, de semana em semana, a gente ia avaliando o desempenho dos jogadores e quando você tem reserva, né, substitutos, eu diria, cada um influencia o outro a melhorar e isso foi uma experiência, para mim, muito boa. É sempre bom a gente saber que tem uma competição dentro do próprio time, assim, né? Uma competição amigável para ver quem desempenha melhor, quem consegue se sair melhor dentro do Rift, né? Sim, sim. Também que a gente vê no nosso cenário bastante presente, assim, é a questão muito daquilo do amor e do ódio, né? A torcida ama tanto que tem alguns ali que acabam exagerando na hora que tem uma derrota, alguma coisa assim. Como foi para você lidar com isso mais da torcida, né? Do público? Cara, eu acho que, pelo menos no meu caso, tiveram muito mais torcedores apoiando a gente. E quando eu vi algum comentário negativo,
alguém falando alguma besteira que não era assim construtivo, sabe? Eu meio que ignorava, porque se isso não vai me ajudar a evoluir, ser um jogador melhor, que é só o que eu busco, é, eu meio que ignoro. Então, é o que eles falavam pra gente também, e foi a mentalidade que eu tive no momento. Certo. Falando disso de mentalidade, né, de meta de sempre melhorar, queria perguntar para você qual é a sua meta dentro do League of Legends, né? A gente tem aquilo de o sonho nosso dentro do que a gente está fazendo. Qual seria o sonho que você tem no LoL? Assim, meu sonho no League of Legends é ter o meu nome cravado na história do jogo no Brasil, fazer história, conseguir levar o, o cenário de League of Legends no Brasil para outro nível junto com o meu time e com qualquer companheiro que estiver comigo. Mas individualmente eu quero ser o melhor, é claro, e fazer história. Certo. E agora passando mais para o Pedro Lucas, né? Um pouquinho saindo do Bini. O que você costuma fazer, assim, falando dessa pressão e tudo mais da competitividade, quando você se desliga um pouco do jogo, assim, seus Hum. hobbies e tudo mais? Ainda mais agora, depois que acabou a temporada, é, eles meio que indicaram pra gente para dar uma pausa, para dar uma refrescada na mente, tranquilizar. Eu particularmente busco fazer meus exercícios, ir para academia, jogar futebol, que também me relaxa muito, com meus amigos, sair, ficar com eles, né? No caso, agora não dá mais para sair, então a gente faz com os amigos que eu sou mais próximo, faço um churrasco, curto e fico bem tranquilo. É uma maneira que eu uso para ficar tranquilo. Certo. Falando em futebol, né, que é uma coisa que você já disse que é presente na sua vida ali desde a sua infância, uma pergunta aí mais casual, assim, que time que você torce, assim? Hum, cara, desde pequeno eu fui influenciado para torcer pro Vasco, sabe? Minha família toda é Você vascaína, então eu tenho um carinho a mais pelo Vasco. tá certo. É sempre bom a gente, tipo, ter um, um hobby, uma coisa que distrai nossa mente, assim, mesmo é uma competição, a gente gosta de ver o time ganhar, mas a gente também se diverte também, tem a emoção do jogo ali, né? Uhum, sim, sim. Bastante. A diversão e a competitividade são coisas que eu acho que quando você aplicar em qualquer esporte, qualquer jogo da sua vida, a combinação é muito boa, porque você consegue se divertir, competir, são coisas que para mim, por exemplo, influenciam muito em algo que eu queira fazer. Certo. Aproveitando o gancho do churrasco aí com os amigos, que é uma coisa que todo mundo gosta, né, de se reunir e comer uma coisa legal, assim. Churrasco é a sua comida preferida ou você tem alguma outra, assim? Cara, eu acho que minha comida preferida é churrasco mesmo. Gosto muito, 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 muito. Beleza. Tem algum talento escondido? Ali, gosta de cozinhar, toca algum instrumento? Cara, inclusive eu tô com um aqui do lado, que é o ukulele. Eu falo assim, né? E toco violino também. Ah, sim. Toco violino, violoncelo Ó, e viola. caramba, Eu acho que poucas isso é uma pessoas coisa sabem. meio difícil de achar, hein? Sim, É. sim. Eu acho que o único jogador assim, que a gente tem conhecimento atual do cenário que toca algum instrumento ali mais voltado para música erudita é o Kami, né? Ele toca piano, ele É, toca, ele brinca nas lives até, inclusive. uhum. Agora falando sobre séries, animes, você assiste algum? Você gosta de ler mangá, ler algum livro assim? Assim, questão de anime, eu não assisto tantos. O que eu assisti era Dragon Ball, na época quando eu era menor. Mas agora, hoje em dia, acho que eu assisti. Estava assistindo Boku no Hero, mas e de resto, não assisto tanto, mas de série gosto muito de Peaky Blinders, que a galera até brinca, né? Beanie Legal. Blinders.
E é isso. Agora que a gente já falou e descobriu, né, isso de você tocar uma música erudita ali, um violino, um violoncelo, queria saber se tem algum hábito, alguma curiosidade estranha, assim, mais pessoal de você, assim, não no sentido de estranha, mas diferente, assim, uma coisa que você considera única que você faz. Diferente. Hum, Nesse momento, não penso tanta coisa. Acho que uma curiosidade é que eu sempre gosto de botar uma corrente minha do lado do monitor para para lembrar alguns parentes meus que se foram, que me apoiavam na época. E eu sempre gosto de botar aqui do ladinho e boto ali, e aí treino, jogo com a corrente ali. É sempre para lembrar do apoio que a gente tem, né? É sempre bom ter um elo com a família, com as pessoas que nos querem bem, né? Sim, sim, sim. Uma pergunta assim que pode deixar um ou outro fã meio de olho torto, mas você já jogou ou já pensou em jogar, mesmo que por diversão, algum concorrente do LoL, tipo um Dota, um Smite, assim? Cara, não, acho que não. Acho que eu só tento focar mesmo no LoL mesmo. A gente dá uma brincada ali ou outra em outros jogos. Valorant, por exemplo, Valorant. E mas profissionalmente acredito que no momento só LoL mesmo. Então, ó, Vini, agradecer o tempo que você dispôs para a gente, agradecer a equipe da Avan, né, que disponibilizou você para a gente para ter essa conversa. Espero que, pô, peraí, não voltar, estava saindo do tempo. Uhum. É. Então, ó, agradecer você, Bini, por esse tempo que você disponibilizou para a gente, agradecer para a Van Liberty, que disponibilizou você para a gente, para ter essa conversa, para a gente conhecer um pouco mais de você, né, tanto como jogador, como pessoa. É bom a gente ter esse contato, assim, para ver como são as pessoas que são por trás dos nomes, né, por trás dos nicks que a gente vê dentro do jogo, para Uhum. saber que não é só um nick, não é só um jogador ali, tem uma coisa a mais por trás que é a pessoa que veio antes do jogador, né? Sim. Uma última palavra sua, um recado para o pessoal que assistir, né? Para os torcedores, para os rivais, assim, se quiser dar uma alfinetada também, essa é a hora. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que me apoiou e que mandou mensagens no, no Instagram, no Twitter, a galera que postou também, trazendo energia positiva. Pode ter certeza que fizeram a diferença na temporada e me motivaram ainda mais a continuar trabalhando para tentar dar o meu melhor. E eu gostaria de agradecer vocês também pela entrevista. E é isso. Beleza. Então, pessoal, essa foi a nossa conversa com o Bini, né, o atirador da Ava Liberty. A gente vê que os jogadores têm as suas próprias particularidades ali que a gente costuma conhecer só o nome deles, só eles dentro do jogo. E, por exemplo, a gente descobriu agora que temos um jogador erudito ali que gosta de tocar um violino, toca um violoncelo. E para isso que é o nosso quadro. Então, se você gostou, deixa uns comentários, deixa um gostei, se inscreve no canal para a gente trazer mais conteúdo como esse, certo? Então, muito obrigado e até a próxima.